A gente segue ainda falando sobre assuntos internos, assuntos nossos aqui. Ontem foi ao ar aqui na Jovem Pan uma entrevista exclusiva com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Durante uma entrevista, a ministra revelou à Jovem Pan e falou também sobre a atuação do Banco dos BRICS, na verdade, e como o governo americano vê essa atuação. Vamos rever, então, o que disse a ministra no Só Vale a Verdade de ontem. Vamos ver. Faz negócio com a Rússia, né? De que maneira essa relação muito próxima, até apontada por alguns como uma amizade entre Vladimir Putin e o presidente Lula, pode interferir nessas tratativas com os Estados Unidos? É possível conectar esses dois pontos? É possível. Eu tenho certeza, e o governo Trump não esconde o incômodo do Brasil nos BRICS, mas não é uma escolha de Sofia. Primeiro, que os Estados Unidos são muito importantes enquanto parceiros para o Brasil. E tenho certeza que o Brasil é importante na cesta básica do povo americano, para não gerar inflação no café da manhã do povo americano. Café, suco de laranja, mas tem outras coisas, além do etanol, das frutas tropicais que eles não produzem. Mas tem algo mais aí, são números. Aí a gente tem que trabalhar com racionalidade. Não é escolha de Sofia. Não são situações que podem ser comparadas. Às vezes eu tenho uma cadeia mais complexa de produtos aqui, como o aço, o alumínio, a fundição, e aqui eu tenho mais commodity, né, no lado da Ásia. Mas, se nós trabalharmos em número, Daniel, a gente não pode, nós não podemos nos dar ao luxo de escolher. Ainda ontem, durante a entrevista, a ministra também comentou sobre a lei da reciprocidade do Brasil, sobre a taxação de 50% dos Estados Unidos. Vamos ver. Aprovada, que permite que a gente tribute, pague na mesma moeda, ela dificilmente vai ser acionada. Primeiro que não nos interessa retalhar, não é de retaliação que nós estamos falando. Né? Nós temos que ser o adulto na sala. O presidente Hugo Mota defende a adoção da lei da reciprocidade. Não é o que eu defendo e posso dizer que grande parte da equipe, não só da equipe econômica, mas da equipe política do governo do presidente Lula não defende. E não é só porque se trata de retaliação, porque essa briga tarifária ela não é boa para nenhum das partes, mas porque isso geraria inflação para o Brasil. Aumento de produtos para o Brasil. Nós não vamos penalizar o povo brasileiro para poder dizer que somos, né? Somos grandes, somos fortes, não há necessidade disso. A gente ouve, então, a fala da ministra Simone Tebet, dizendo, então, sobre a lei da reciprocidade. Vamos ouvir os nossos comentaristas, começando com a professora Priscila Silveira. Houve um esforço quando o Congresso foi analisar essa lei da reciprocidade, que já estava há alguns dias lá nos corredores aguardando para ser analisada. Agora a gente ouve de uma representante do governo que não há uma intenção de utilizar esse instrumento. Então, resumindo, era só para fazer um gesto para assustar o governo americano, professora? Sim, Bruno. Na verdade, essa reciprocidade feita ali pelo presidente, o decreto, foi colocado de forma geral, né? Não assim diretamente aos Estados Unidos, mas dando um recado ali de força. E eu acho que a fala da ministra, aqui colocada na Jovem Pan, foi muito prudente, porque ela fala sobre a questão da diplomacia, que não adiantaria ali nós aplicarmos de igual para igual, porque acabaríamos, de alguma forma, também atingidos, né? Então, quando ela coloca ali para evitar prejuízos maiores, que nós devêssemos ser ali diplomáticos, ela acerta nesse sentido. Isso nem de longe quer dizer que nós não estejamos aptos ali, né, para poder aplicar de fato a reciprocidade. Mas ela sinaliza uma prudência que eu sempre disse e aqui continuo repetindo, que deve ser levada em consideração sim, para que a gente não tenha ainda um maior, né, uma questão ali de atingir ainda mais o nosso país. Então, quando ela sinaliza essa prudência, essa diplomacia, não quer dizer que o governo não esteja com vontade de negociar, mas que a negociata deve ser ali de forma a não prejudicar ainda mais o nosso Estado brasileiro. Henrique, a gente ouviu da ministra Simone Tebet dizendo que é necessário o adulto estar na sala. Nessas últimas semanas, o adulto esteve na sala?
Bom, essa é a pergunta, tentar entender o que ela quis dizer com isso e qual foi a indireta, né? Se ela está fazendo algum ataque aí direto ao presidente americano. Agora, o que a ministra esquece é que o povo já está sofrendo e vai continuar sofrendo. Quando ela diz que o governo não vai fazer o povo sofrer para poder sustentar algum tipo de argumentação ou mesmo um posicionamento político, isso já cai por terra na página 2, porque é exatamente isso que nós temos visto o governo Lula fazer. Quando você tem uma matéria altamente articulada pelo próprio governo, saindo na New York Times ontem, dizendo que ninguém está resistindo ao presidente Trump como o presidente Lula. Hoje, por exemplo, nós acabamos de noticiar aqui o posicionamento do presidente Lula em chamar aí os ministros do STF. Por que isso não foi feito antes? Claro, a lei foi assinada ontem, a sanção foi aplicada ontem, a Magnitsky, mas já haviam rumores e haviam críticas aí do governo americano em relação à maneira como isso tem acontecido no Brasil. Por que o presidente Lula não se colocou como esse articulador anteriormente para ver se o que poderia ser feito ou qual seria a resposta oficial brasileira? Nós estamos vendo os frutos disso. A gente noticiou aqui também a questão do sucesso que tem sido a negociação, embora acirrada, entre Estados Unidos e México. Qual foi o fator diferencial apontado aqui pela reportagem? Justamente o fato de que a presidente mexicana, na primeira ameaça do governo americano, pegou o telefone, fez uma ligação e se colocou à disposição para negociar. E isso fez com que as tarifas fossem adiadas até que as negociações avançassem. Ou seja, se tivesse tido essa pressa, essa urgência em ao menos dialogar e não fazer bravatas em palanques e não mesmo polemizar em cima de tudo isso, não precisaria se reduzir, se humilhar, poderia manter a nobreza e a honra do povo brasileiro e do governo brasileiro e ainda assim ter um resultado mais satisfatório para a economia. Essa calma, Bruno, que a ministra passa, o ministro Haddad tem tentado passar, é uma calma que incomoda o brasileiro, porque a gente sabe, é no nosso bolso que vai doer mais, Bruno. Obrigada, Kriegner, pela análise.